Fala, turma! Sejam bem-vindos. Mais um episódio do nosso Agrifato Cast. Mercado bem turbulento. Eu acho que agora as pessoas estão prestando muito pouca atenção no que está acontecendo, tanto no mercado pecuário quanto com a guerra na Ucrânia. A gente tem um risco, por exemplo, uma ameaça nuclear hoje, né? Algumas possibilidades aí de testes com armas nucleares no mar e tá todo mundo falando só de eleição no Brasil. Então, assim, fica tudo um pouco morto, mas a gente tem, como sempre, novidades para tratar no mercado. É, como o assunto principal é eleições, e eu tenho recebido, assim, cara, uma chuva de perguntas sobre isso, o que que pode acontecer, qual que é o cenário. A gente resolveu fazer uma live hoje à noite, tá? Hoje é 5/10, né? 5 de outubro, vou fazer uma live às 19 horas sobre isso, pelo Instagram da Agrifato. Tem muitas perguntas que eu acho que são, cuja resposta é mais de cunho pessoal. Depois eu vou fazer mais uma live no meu pessoal para falar sobre isso, mas hoje a gente vai ter esse panorama macro sobre cenários eleitorais, o que que acontece se um ganhar, se o outro ganhar, o que que a gente acha, quais são as propostas de governo, qual que é o status da situação atual, as possibilidades de cada um. Esse é o tema do momento, mas aqui a gente vai falar de pecuária, tá? Porque a gente não pode tirar o olho, né, do peixe, tem que ficar com um no gato, outro no peixe, e tem bastante coisas acontecendo, tá bom? Nós entramos em outubro, o mercado do boi não firmou, ele parou de cair, ficou ali. Nós ainda temos escalas longas, tá? As escalas reduziram, a gente partiu de uma média em São Paulo, tá? E por que que eu tô falando de São Paulo, não de média Brasil? Porque São Paulo acaba puxando os outros estados, a gente viu esse enxugamento nos demais estados também, mas é importante que as escalas em São Paulo enxuguem para que São Paulo comece a buscar oferta fora e aí, né, a gente pegue um embalo. Então, as escalas de São Paulo elas saíram aí de 13 dias em média para os atuais 9, 10, mas precisa vir abaixo disso para alguma coisa acontecer, né? As escalas subiram muito a partir de julho, principalmente a partir de julho, saíram de 8, 9 dias. Não estava acontecendo muita coisa em junho, vocês devem lembrar. As escalas saíram de 8, 9 dias em junho para os 13, né? Até 15 dias aí em julho, agosto foi um mês muito ruim, e estamos aí nos atuais 10, 9. Então precisa vir abaixo disso para alguma coisa acontecer. A gente precisa que a oferta enxugue mais. Hoje nós temos notícia do atacado aí que enxugou, mas tem alguns cortes de dianteiro que ainda estão segurando, né, ainda estão abundantes. Então nós temos um mercado que, assim, pastel, né, cor bege, não tem muita cor. Tem oferta ainda, diminuiu, mas não o suficiente. O atacado deu uma enxugada para cortes nobres, mas cortes de dianteiro continuam sobrando, o que desequilibra um pouco, né? Faz o mercado ficar pastel na carne também. Eu acho que sob o ponto de vista de consumo no Brasil, sim, tem aumentado, e aí acho que o Iago vai trazer o balanço do mês que a gente está levantando aqui. Isso é muito importante, olhar o balanço, né? Ah, mas não distribuiu o Auxílio Brasil, não distribuiu o fundão eleitoral? Distribuiu sim. Esse é um ponto muito importante de a gente entender. Inclusive, eu vou fazer um comentário aqui que eu deixei para fazer no podcast, nem comentei com a equipe ainda, né? Eu estava olhando os dados da campanha e a menor abstinência, a menor abstenção, desculpa, abstinência não, abstinência é outra coisa. A menor abstenção, taxa de abstenção do país se concentra no Nordeste, né? E o que que significa isso? Que o pessoal lá é muito politizado? A gente sabe que não. O que acontece? O Nordeste ainda tem aquele perfil, aquela atuação da figura do cabo eleitoral, tá? Eu conheço gente, né? Tive no Nordeste já 3 vezes esse ano. Conheço pessoas lá e assim, o relato é o que tem de saque na boca do caixa de pessoas tirando para alimentar as campanhas eleitorais não está escrito, Travou dela aí para vocês, pessoal? né? Isso aqui é uma constatação, não uma acusação. E a abstenção, abstinência, a abstenção lá é muito baixa, né? E isso é distribuição de fundão eleitoral, tá? Isso casa com uma região que tem essa tradição, tá? A gente sabe que isso acontece. Então, a distribuição do Auxílio Brasil, que subiu para R$ 600, está sendo distribuído de fato, né? Agora está uma loucura a corrida eleitoral. A distribuição através de empregos, de contratação de serviços, de prestação de favores, né, em troca de voto, a gente sabe que isso acontece.
e a gente sabe que isso se concentra em algumas regiões, acontece no Brasil todo, mas eu mostrei para vocês, né? Essa abstenção recorde no Nordeste, ela traz uma prova, um reforço de que está havendo a distribuição do fundão eleitoral. Isso aí eu vou deixar para acabar de comentar na live, tá? O que, que vai acontecer daqui para frente. Mas o que acontece? Então, por que, que o boi não sobe? O boi não sobe e a carne sobra? Porque tem muita oferta. E aí eu acho que eu já deixo para o Iago comentar. Ele tem aqui, por exemplo, a comparação do que está acontecendo com o abate esse ano em relação à mesma época do ano passado, para explicar por que, que o boi não sobe, mesmo com um reforço de demanda, tá? E aí depois acho que a gente pode passar para o Stefan para falar um pouquinho de frango suíno também na comparação e voltar aí, a gente volta a falar com o Rodrigo sobre grãos e etc. Então, eu acho que o Iago pode trazer o balanço, né, Iago, do que Sim, está acontecendo com produção, abate, produção, exportação e distribuição interna. sim, vamos lá. Bem, Lídia, acho que o que a gente está vendo agora é justamente assim, a gente falou muito e assim, criava muita expectativa com o preço e de certa forma achava que ia melhorar nesse terceiro trimestre, quarto trimestre do ano, segundo semestre de maneira geral. E o que a gente está vendo agora é que provavelmente 2022 vai fechar com um abate de animais maior do que 2020, tá? E acho que o comparativo é exatamente esse, assim, a gente olha para 2021, menor abate dos últimos 12, 13, 14 anos. E a gente está olhando para 2022 e já se cogita, na verdade, sim, a gente já está muito claro para a gente que provavelmente o abate de 2022 vai fechar com um acréscimo aí de 7,5% a 8% a mais do que no ano passado. O que significa isso, mais ou menos em linhas gerais de cabeças, tá? A gente está falando em torno aí de quase 2,5 milhões de animais a mais do que no ano passado. Tá? Então, existe um incremento muito grande, e se, obviamente, concretizar esse cenário de 7,5% de aumento, a gente está falando em um número de abate bem maior não, mas maior do que 2020. Então, é um contexto de aumento produtivo. Em números gerais de produção, só para vocês terem uma ideia, a produção também deve crescer em torno de 7%, e com isso, a gente fala mais ou menos aí em cerca de 600 a 700 mil toneladas a mais de carne que são geradas dentro que serão geradas dentro do país. Um ponto interessante, o peso médio das carcaças reduziu, tá? Isso é normal, padrão de uma virada de ciclo, né? A gente aumentando o abate de fêmeas mais leves e, consequentemente, o peso médio vai reduzindo um pouquinho. Mas, de maneira geral, a produção de carne tem aumentado, e a perspectiva para o próximo ano, diante do fato de que a participação das fêmeas ainda não atingiu, pelo menos nos números atuais, o nível que a gente caracteriza como, de fato, um descarte acelerado de fêmeas, diante dessa possibilidade para 2023, a gente já tem uma estimativa de produção de carne ainda maior em 2023. Ponto. Então, acho que assim, o cenário geral é de maior produção e maior oferta dentro do mercado. A exportação vai ser recorde esse ano, não tem nem como a gente cravar qualquer coisa fora disso. O ponto é o quanto ela vai crescer, se ela vai crescer mais de 20% ou menos de 20%. A gente trabalha ali com um crescimento de 23%, que é quase Que é 500 uma coisa vezes. exuberante, assim, né? Absurdo, Já absurdo. vinha muito acelerado, né? A gente, assim, já estava otimista com a exportação lá no começo desse ano, mas a gente falava de 8, 10% de incremento. A gente está vendo 23% de incremento, assim, e é um nível realmente absurdo. A gente está conseguindo. E isso com recuperação de rebanho suíno na China, né? Perfeitamente, perfeitamente. Então, a China, além de estar do rebanho da China, assim, a PSA já não é uma preocupação gigantesca lá na China. A China continuou comprando muita carne bovina do Brasil, eles continuaram comprando, e dentro desse cenário, a gente está falando de uma exportação que vai avançar aí 23% em 2022. Então, e grande parte desse crescimento veio da China, tá, em comparação ao ano passado. No final de tudo isso, apesar desse crescimento de 23% da exportação e tal, e mesmo com um primeiro semestre excelente também nesse enxugamento que a exportação deu, que a gente viu preços batendo recorde, esse ano, de 2022, deve fechar com um crescimento de oferta para o mercado interno. Então, a disponibilidade interna cresce no mercado interno, e no ano que vem. E aqui é toda uma conjuntura, né? A gente analisa exportação dos Estados Unidos, a produção vai cair lá, então provavelmente vai exportar menos, tudo isso analisado. A gente olhando para o ano que vem, esperando o aumento produtivo, a disponibilidade interna de carne aumenta ainda mais no mercado. E o ponto interessante, por que os preços caíram, é que essa disponibilidade interna, ela veio no primeiro trimestre desse ano, batendo ali 380, 390 mil toneladas mês,
E essa mesma disponibilidade interna, hoje, a gente está falando de uma média de 460, 470, ou seja, é 90 mil toneladas a mais por mês que está sobrando no mercado interno do que sobrava no primeiro trimestre, e o que responde, em parte, essa queda de preço do boi gordo, sabe? Acho que está muito ligado a isso. Só para dar um resumo, me estendi um pouco aqui, porque essa tabela de oferta e demanda é bem interessante, mas exprime um pouco do que está acontecendo. É uma curva ascendente de produção, diferente do começo desse ano. A gente está falando em mais oferta e uma Uhum. expansão cada vez maior mês a mês. A recuperação das margens do produto no varejo está atrapalhando muito também, né? Porque o Exatamente. preço do boi cai e a carne no varejo não acompanha. Então, vamos recapitular, né? Lembra lá, o boi subiu mais do que a carne no varejo, a carne no varejo ficou defasada, por mais que ela tenha subido bastante, tanto é que picanha virou assunto de eleição, não só por um candidato. A gente teve o Márcio França falando, não só o Lula falou sobre isso, o Márcio França falou sobre isso também, que ia tirar o ICM da carne se ele fosse eleito. Então virou tema de eleição, porque é uma coisa popular, todo mundo gosta de acessar carne e tal. Chamou a atenção, né? E aí o que que acontece? Agora o preço do boi cai, o atacado cai e o varejo não alivia. Perfeito. E isso, por mais que esteja entrando aí Auxílio Brasil e fazendo a carne ser enxugada, tem bastante oferta, e se o preço não cai, o cara não expande o consumo na mesma medida que seria necessário. Então nós temos essa questão aí bastante importante do varejo estar recompondo suas margens, né? Mas supermercado tem um mix de produto, ele consegue. Sim, cara, mas não é só de supermercado que a gente vive, tem açougue de bairro, né? é, E agora o cara precisa recompor ali o que que acontece dentro da operação dele. pelo Então menos isso aí atrapalha muito. o que a gente tem pego é exatamente isso. É um cenário em que o boi sobe, desculpa, o boi cai, a carcaça cai, e o varejo que estava há muito tempo tentando recompor margem, tanto é que é o único elo que subiu durante esse ano todo, esses caras estão, pelo menos assim, a sensação, e quando eu olho para os dados, é que eles estão recompondo margem do que foi perdido durante aquelas altas muito intensas de 2020, aí teve pandemia, não conseguiu repassar, eles estão recompondo margem. Uhum. Agora, acho que eu falei talvez aqui, não falei aqui internamente, não lembro se foi aqui no podcast, mas agora sim, talvez a carne, pelo menos, tenha um freio maior, talvez ela não suba tanto e talvez a gente. Acho que ela não sobe mais, né? Ela é, fica. ela está se equilibrando. Então, assim, pelo menos essas altas muito intensas eu acho que ficam mais descartadas e menos possíveis. Eu acho que fica difícil subir porque tem oferta. Aí a carne chega no varejo, não vai muito na mesma medida, acaba gerando promoções. Sim, Então, na média do mês, segura o preço. Não provavelmente. sobe mais, mas também não cai, né? Também não Exato, cai. exato. Cai em alguns momentos promocionais aí, porque é o que a gente fala, né? Boi é carne, carne é carniça, tem data de validade, mas isso dificulta muito. Então, a gente tem esse cenário, tem oferta, Sim, né? exato, Nós temos perfeito. mais produção de carne esse ano que o ano passado, e o consumo não está dando conta, em parte bloqueado ou desestimulado pelos preços altos, já que o varejo não está repassando abaixo. Então, esse é o cenário, né? É, E assim, se a gente fechar outubro desse jeito, reforçando, né? Se a gente fechar outubro desse jeito, nós teremos a primeira queda de preços entre o primeiro semestre e o segundo no ano eleitoral na história. Então, você vê que ninguém sabe nada mesmo, né? Não tem Li, como prever, é muito acho, difícil. sim. E já acho que só para pontuar, talvez virando a página desse fato, assim, porque tudo vai aparentando que o preço do boi gordo tá caindo e tá tudo ruim, e tá tudo só caminhando para pior. De fato, a gente tem um cenário bem negativo do ponto de vista de venda, mas o que eu gostaria de pontuar para aqueles que precisam repor e recompor seus rebanhos, a gente acabou de ver o preço do bezerro no indicador CPEA oficial bater o menor patamar desde novembro de 2020. Então a gente está basicamente voltando 2 anos no preço do bezerro também. Se a gente está voltando no boi gordo, a gente também está voltando dentro do preço do bezerro. Assim, e a gente fez uma análise muito interessante dentro do nosso relatório de estratégia de comercialização, que fala justamente sobre essa queda do bezerro e a queda do boi gordo. E a gente, particularmente, está enxergando um cenário, pelo menos na visão que a gente trouxe ali, que o bezerro ele já caiu bem intensamente. Talvez ele tenha espaço para mais queda pelo período de tempo, mas analisando máximas e mínimas e fazendo uma análise estatística que a gente até colocou lá, a gente está num momento, sim, que está muito interessante para compra, assim, de animais de reposição. É difícil cravar qual vai ser o mínimo, mas a gente já caiu numa proporção muito pertinente frente à Interessante. máxima que foi atingida lá em abril e março de 2021.
É ciclo pecuário, né? Então, a gente tem agora uma desvalorização da reposição pela maior produção desses animais. Lá atrás a gente abateu menos fêmeas, hoje tem tem mais ventres livres, né, para a reprodução, para a produção de bezerros. E isso traz uma oferta maior. Então, momento, é o que eu falo, né? Um pecuarista adulto na sua vida profissional tem 5 a 7 chances de aproveitar uma fase de baixa para comprar barato, né? Fazer estoque de arrobas na sua fazenda. A hora começa agora, né? Agora a gente já dá para colocar boi para dentro, fazer estoque. Obviamente tem que ter condições para isso, ou fazenda reformada ou alugar pasto para não quebrar a fazenda no meio, né? Morrer na praia depois. Mas colocar animais dentro agora para tentar comercializar esses animais na próxima fase de alta, com estoque de arrobas maior, no momento em que essas arrobas irão se valorizar. Perfeito. Exatamente quando isso vai acontecer, ninguém sabe, está provado aí, né? A gente estava falando exatamente sobre isso, mas temos essa situação. Falando um pouquinho de varejo, acho que o Stefan estava trazendo informações interessantes aí sobre preço de frango e de suíno, né? Sobre o que aconteceu, enfim. Exatamente, Lígia. Que a gente estava conversando aqui antes, né? Alguns pontos interessantes, né? Porque diante desse cenário, né, que a gente vê com os preços da carne bovina, né? O frango parece que o frango e o suíno parece que tiveram uma reversão de movimento nesses últimos meses, puxando aí, principalmente agora no mês de setembro, né? Uma queda um pouco mais expressiva no preço dos animais. Aparentemente, isso vem aí contrastando com algum sinal de oferta de mercado doméstico, né? Se a gente pegar hoje, né, o preço do frango vivo ao produtor, base São Paulo, está em níveis aí de R$ 5,50. A gente teve esse preço médio de agosto a R$ 6,00. Só que durante o mês de setembro, ele caiu ali de R$ 5,80 para próximo de R$ 5,50. Então a gente já vê uma perda aí de preço, né, da avicultura da ordem aí de 10% para o produtor, né? Porém, no atacado, no varejo, o mercado tem se sustentado, sim, diante vamos dizer, dessa competição com as outras carnes, diante desse estímulo que teve aí em relação ao, ao auxílio que o governo está colocando, Auxílio Brasil, ao Fundão, enfim. É diferente essas eleições, né? Porque normalmente a gente via muita gente colocando, abanando bandeira nas avenidas, nas ruas. Esse ano não foi o que a gente viu, então causa essa falsa impressão de que talvez o dinheiro não esteja chegando para as pessoas, mas de fato, quando a gente vai olhar os dados, sim, está. E isso traz ainda, né, um movimento aí, uma percepção de que, como a gente teve uma redução de custo aí, principalmente olhando o milho, olhando o farelo de soja até meados de junho, julho, né, a gente teve ali um momento de estímulo para cadeia de produção, principalmente olhando a avicultura. Então agora, né, a gente vê esses preços do frango ao produtor mais baixo, mas o mercado para o consumidor ainda sustentado. E para o suíno, Rebote, né, para o produtor. Uhum. E para o suíno, né, um dado que chama atenção é que nesse segundo semestre de 2022, a gente teve o maior abate histórico e a maior produção histórica de carnes de suínos em um trimestre. Tudo isso decorrente do quê? Todo o estrangulamento de margem que a atividade teve durante o primeiro semestre do ano, com o milho lá em cima, o preço do suíno também a níveis mais baixos, né? A gente tinha o quilo do suíno vivo no começo do ano a níveis de R$ 5,50 mais ou menos, principalmente nos 2 primeiros anos, sentindo a falta da exportação, e sentindo também um peso, né, um estímulo que veio da produção de anos anteriores, né? Se a gente pegar a virada do ano, né, de dezembro 21 para janeiro, o preço do suíno caiu aí mais de R$ 1,30 por quilo. E a É. gente teve agora também nesses meses recentes agora, julho e agosto, o preço do suíno voltando a níveis de R$ 7, acima de R$ 7,20, R$ 7,30, só que agora também, já para o mês de setembro, outubro, novamente engatando uma baixa e voltando para níveis abaixo de R$ Uhum. 7, sinalizando
mais um movimento de oferta que teve aí também seu estímulo por uma acomodação de custo, né? O suinocultor veio aí no primeiro semestre sofrendo muito, mas também surfou um bom momento aí nessa virada de semestre e agora volta a ter aí também um cenário de margens um pouco mais pressionadas, Ah, mas o suíno é muito está volátil, né? recuperando. O Sim, É. suíno sim, é volátil pra caramba. sim. Falando em suíno, desculpa cortar aqui, mas acho que é interessante pontuar o que está acontecendo lá na China. A gente está no meio de um feriado lá na China, tá? A gente está na Golden Week, que eles ficam parados, estão parados desde segunda-feira, na verdade, desde sexta-feira passada e ficam até a próxima sexta, agora essa sexta-feira, dia 6, 7 de outubro. E isso trouxe muita insegurança para o mercado quando a gente falava, cerca de 2 semanas atrás, muita gente falando, China, China, China. Os preços para a China continuam assim, fecharam a semana retrasada, né? Hoje não tem negócio, na semana não teve negócio, mas fecharam a semana retrasada próximo dos 5.200, caiu bastante frente às máximas que foram atingidas. Mas um ponto interessante que eu acho que é válido a gente trazer aqui é no quesito preço do suíno e da carne bovina lá na China, tá? O preço do suíno lá na China começa outubro de 2022, a gente já tem os dados aqui prévios, né? Eles começam sendo os maiores preços no atacado chinês desde março 21. E continua subindo, tá? A gente está falando de uma alta desde março desse ano de 56% e continua, assim, óbvio que deu uma parada nessa alta, mas ela continua subindo pouquinho a pouquinho todo mês. Em Uhum. contraponto, a carne bovina lá na China não para de cair. A gente já está falando de basicamente desde março desse ano, caindo sucessivamente no atacado chinês da carne bovina. Resposta, de certa forma, e explica um pouco do que está acontecendo no preço do dianteiro que está recuando, né? O que os chineses querem pagar no nosso dianteiro aqui, mas o preço da carne bovina lá na China não para de cair. Então, existe uma relação aí que o preço da carne bovina e da carne suína já está numa relação que está abaixo da média histórica. Ou seja, ele está custando, a carne bovina está custando menos do que normalmente costuma custar em relação à carne suína. Então, acho que assim, vale a pena ressaltar esse ponto do que está acontecendo no atacado chinês. A carne bovina está caindo e a carne suína está subindo. Por uma questão de oferta de carne suína também, teve muito abate de animal antecipado lá atrás, enquanto que a carne bovina está sofrendo reduções. E isso, de certa forma, acho que explica o que está acontecendo na importação de carne por lá, sabe? Eles estão reduzindo o preço, não só do Brasil. Todo mundo que está exportando para a China nesse momento está exportando mais barato do que estava cerca de 2, 3 meses atrás. E um acréscimo que eu faço aqui também para a parte de frango, né? A União Europeia com casos de gripe aviária também recentes, né? Que isso pode trazer também um novo estímulo à produção, um novo estímulo à exportação brasileira e, enfim, tende dependendo da magnitude, né? Que a gente tem alguns acompanhamentos aí de casos de gripe aviária espalhadas por praticamente os principais países, Itália, Alemanha, Espanha, então isso pode trazer algum reflexo aqui para o mercado brasileiro. E isso, né, teoricamente, aí já fazendo gancho para grãos, dá um fôlego extra aí, né, para o lado da demanda de milho. A gente tem aí o cenário de milho ainda, de certa forma, bastante lateral. O mercado começou a dar um sinal essa semana desses movimentos de dólar, desses movimentos de Chicago, com milho CPEA recuando, né? Mas a gente ainda tem aqui em line-up, né? A fila de navios aí para esse início de outubro, a gente já teve aí até o dado de ontem um pouco mais de 1 milhão de toneladas embarcadas. A gente ainda tem mais de 3,7 milhões de toneladas de milho para ser embarcadas aí que estão nomeadas para sair. Vale colocar que mês passado também a gente teve um recorde de exportação de milho, 6,8. Então a exportação continua sendo aí o carro-chefe dos preços aqui no mercado doméstico. Paridade em níveis ali de 88, 89, até R$ 92 a saca para o restante desse ano, oscilando nessa faixa, e a gente ainda tem aí um volume aí, da ordem de 44, 45 milhões de toneladas de milho que está retido na mão do produtor. Isso corresponde a 38% da produção total de milho do Brasil. Então, a gente ainda tem um volume expressivo de milho para chegar no mercado. O plantio da primeira safra está acontecendo, acima de 20% de área plantada.
plantio da soja ali na casa de 6, 7%, também já dá uma janela muito positiva para milho segunda safra. As previsões de chuva são boas aqui para o Brasil, e a gente não descarta aí um movimento de acomodação aí a partir de agora para os preços do milho, porque com a soja entrando a partir de janeiro, o milho teria que abrir um pouco de espaço aí na parte logística para entrar no programa de exportação aí do Brasil. E como é que tá o clima lá, hein, com essas ameaças nucleares agora? Acaba ficando tudo muito, assim, gera mais uma incerteza, né? Do lado de mercado internacional, Lígia, a gente está vendo, mesmo com esses movimentos recentes, né, de insegurança do lado da Ucrânia, Chicago está respondendo de forma simplificada, né? Resiliente, né, vamos falar. Resiliente. A gente não está tendo movimentos expressivos, altas expressivas. Acho que Acho o que mercado já entendeu como que a guerra influencia eu acho que e ameniza agora, né? eu acho que esse prêmio ele já está de certa forma É, precificado. E entendi. assim, a gente está agora também na época de safra, de colheita no hemisfério norte, né? Então, o mercado tende a ficar um pouco mais ameno e baliza aí questão de fundamentos, né? A gente tem um cenário delicado, mais delicado de oferta e demanda para a soja e para o milho a nível global. Porém, com esse produto chegando ao mercado e safra 22, 23 começando aqui no hemisfério norte, de certa forma avaliada de uma forma normal para o mercado, a gente tem movimentos aí menos intensos para Chicago. Excelente. E do ponto de vista técnico, o que a gente está vendo aí, Rodrigo? Bolsa. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Obrigado, Lígia. Bom, cenário de bolsa, bastante volatilidade. Acho que é interessante comentar o movimento de sexta-feira em Chicago, e depois eu trago aqui o dólar, né, no primeiro pregão aí após o primeiro turno das eleições aqui no Brasil. Bom, na sexta-feira, o USDA, né, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ele trouxe o seu relatório de estoques trimestrais de grãos, e isso mexeu bastante com o mercado, principalmente para a soja, que veio com um número mais folgado, vamos assim dizer, e com isso a gente teve o menor fechamento, né, no pregão regular de sexta-feira para a soja das últimas 9 semanas. Né? Já na segunda-feira, junto a esse movimento do dólar, né, aqui no Brasil, linkando, com um movimento aí, uma queda de 4,20%, né, no contrato X22, refletiu muito no preço da soja aqui no Brasil. Então, acho que é bem interessante trazer isso para o pessoal, né? Como esse mercado, qualquer balanço influencia muito na ponta final ali para o produtor. No dia 30 de setembro, que foi esse movimento de Chicago, então talvez não foi refletido no preço aqui no Brasil, a gente teve um fechamento aqui do indicador Paranaguá, né? Soja CPEA, de R$ 188,83 por saca. Junto a esse movimento de sexta-feira, com essa outra movimentação do dólar recuando, né? Ontem a gente teve o mesmo indicador fechando a R$ 177,63 por saca, ou seja, uma queda de mais de R$ 10 por saca, né? Então, esse balanço é complexo, né? Não é um fator, né? O mercado vem dando as cartas, vem balançando. Para o milho, o cenário ainda já é mais sustentado, né? Esse estoque trimestral, diferentemente para a soja, ele veio mais apertado para o milho. E agora, como o Stefan colocou, ontem a gente viu o indicador CPEA perder a referência de R$ 84 por saca, né? Está próximo ali dos 83,50, e um cenário um pouco mais sustentado, né? Graficamente, a soja, a gente já tem um movimento mais baixista, né? Em Chicago, já fez pivô de baixa e tudo mais. E para o milho, não, né? Para o milho, ele está ali trabalhando na casa dos $6,80 por bushel em Chicago, 6,70. E aqui no Brasil, com essa questão também que o Stefan colocou, né? Cerca de 38% a 40% do milho safrinha ainda disponível para comercialização.
pode forçar, né, o produtor jogar mais ainda esse produto no mercado, e ele cedeu, né, o vencimento novembro, tá agora próximo aos R$ 86,50 por saca, tentando colar mais nesse CPEA, né? Lembrando que no mês que vem, né, no meio do mês, a gente tem um encerramento. Então, nós tivemos esses movimentos. E uma coisa interessante aqui de colocar, estava até conversando com o Stefan sobre isso, é um artigo interessante, tá, que foi colocado no portal Farm Doc Daily, né, do Departamento de Economia Agrícola lá da Universidade de Illinois. Eles trouxeram alguns dados bem interessantes para soja e milho, comentando justamente isso, né, esse cenário de custo muito elevado, né, para a produção de grãos, e eles fazem algumas projeções de preço, e eles comentam, né, que são necessários preços relativamente altos para ter a lucratividade, né, devido ao aumento significativo nos custos para 2023. E eles ressaltam aqui que quaisquer quedas de preços, né, elas podem resultar em margens de lucro negativas. Acho que tem total sentido com o que eu comentei há pouco, né? Talvez para o produtor escalonar algumas vendas, né, nesses movimentos. Poxa, subiu Chicago, ou o dólar subiu muito. Poxa, vai garantindo, né, vai escalonando. Acho que essa palavra faz muito sentido, né? Não é um movimento, né, que vai resultar num cenário final ali, seja para o milho ou para a soja. Então, é ficar ligado, acompanhar esse mercado que não está fácil, não. Eu acho que tem muita volatilidade para colher ainda, cara. Muita volatilidade. Muito que bem. Alguém quer falar mais alguma coisa? Acho que esses são os pontos da semana, né? Lígia, acho que só para consolidar, acho que a parte final de economia, né, que estava falando de economia global, a gente está vendo a situação do Credit Suisse, né, tem muita gente com medo do que pode acontecer com o mercado financeiro global, né, acho que é interessante só pontuar aqui que a gente vem falando sobre o problema europeu, o problema norte-americano, a situação, acho que veio à tona principalmente nesse último final de semana sobre o Credit Suisse, sobre como existe um risco de crédito para o banco, né, e o problema de uma crise global, né, a gente sabe que cenário de crise global, é difícil um país, mesmo que o Brasil passar alheio a isso, né? Mas eleva o nível de risco do mercado, sabe? Um grande banco e tradicional como o Credit Suisse passando por um processo aí de possivelmente até falar em falência, sabe? Então acho que Inesperado, né? Assim, uma coisa que é o exato, impossível acontecendo, né? exatamente. Então acho que vale a pena ficar atento a isso. Só isso. 2008 feelings, né? Exatamente, exatamente. Então tá bom, muito que bem. Vamos lá. Vamos para a próxima. Valeu então, turma. Brigadão. Valeu, valeu. Até a Valeu. Valeu, próxima, Boa pessoal. pessoal. semana, pessoal.